Fala, meus queridos, eu sou o Tarcísio Costa. Hoje você vai aprender como improvisar com 3 técnicas infalíveis criando melodias, tá? Eu queria já começar perguntando aqui para vocês qual improviso assim que ficou marcado assim na tua mente, que tu tenha assistido ao vivo ou mesmo que tenha sido de uma gravação aí que você já ouviu. Eu queria saber de vocês porque todo mundo tem algum improviso assim que realmente ficou marcado, né? E é muito importante a gente falar sobre isso porque a gente acaba compartilhando, né? Compartilhando essas vivências e eu sei que é muito importante e que realmente faz uma diferença quando você compartilha, tá? Então, já deixa aí nos comentários qual foi o improviso que você ouviu ou qual foi o músico que você ouviu improvisando que te marcou, ok? E a aula de hoje tem um tema muito massa, tem um tema muito importante que é improvisação, tá? Eu tô trazendo sempre algo prático, além da parte teórica, porque eu penso que a música ela é mais prática do que teórica, tá? Ela acaba ali te chamando a atenção pela performance de alguém, algum músico, alguma pessoa, algum cantor geralmente, né? Ou músico mesmo. Quem me cativou na música foi ouvir um músico tocando. A parte de exploração dos intervalos, né? E falando em intervalos, tem a primeira aula aqui do canal, que ainda está no ar. Ela possivelmente eu vou deixar no ar aí por bastante tempo. É a aula que trata sobre intervalos. Então, se você não sabe intervalo, se você não conhece intervalo ainda e quer conhecer mais, ou conhece pouco e quer conhecer mais, essa primeira aula, cara, eu esmiuço o que é intervalo, como praticar e vou desde uma parte teórica e também sempre numa parte prática, tá? De como montar acorde, como pegar fraseado, as relações de intervalos, tá? É uma aula que está muito boa, vale muito a pena você curtir essa aula lá, ok? Bom, a técnica de explorar os intervalos. Primeiro você tem que saber o que é o intervalo. O intervalo é a distância entre duas notas, ou seja, eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. Vou até colocar aqui o piano para aparecer. Eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. Desse ponto A ao ponto B, eu tenho o que a gente chama de intervalo, que é a distância. Então, se eu sei que aqui é um Fá e aqui é um Dó, e tenho a escala da primeira nota, eu posso dizer, ouvindo, a relação entre as duas notas. Isso se chama intervalo e isso é o reconhecimento de intervalo. Fica meio solto explicar assim, por isso que eu estou te indicando a aula número 1 aqui do canal, que está imperdível. Mas basicamente é você ter uma nota e a partir dessa nota você saber a distância da segunda nota tocada, ok? Deixa eu só trocar aqui o quadro. E nos intervalos, algumas categorias de intervalos que a gente tem, ó. Nós temos os intervalos maiores, que na escala, vou fazer aqui na escala de Dó, que na escala você vai ter segundas maiores, vai ter também as terças maiores, vai ter as sextas maiores. Aliás, toquei algumas menores, mas tudo bem. Sextas maiores. E a gente vai ter também na escala maior um intervalo de sétima maior e um outro intervalo de sétima maior aqui, ó. Da tônica ou da fundamental para a oitava e do quarto grau ali, ó, para a sétima maior aqui, que vai ser um oitavo acima, ok? Oitavo acima, voltei aqui, sétima maior. Então, a gente não vai ver tão esmiuçado aqui nessa aula, porque na aula 1 já tem isso no detalhe ali para você só ir lá e curtir. Então, todos esses intervalos você tem que ter na palma da sua mão, tem que ter na sua mente também, porque se você não tiver, você vai perder muito do que a música tem para te oferecer. Você vai estar ouvindo em uma camada mais superficial.
você não está tão a fundo assim, ok? Então, revisando, a gente tem os intervalos maiores, de segundas maiores, de segundas menores, que é por semitom, os intervalos justos, que é uníssono, quarto, de quarta, de quinta justa e de oitava. Os intervalos aumentados, tá? O intervalo aumentado, ele é talvez o intervalo mais importante da música ocidental. Fica aí, não sai daí não, porque esse ponto aqui é um divisor de água. Esse ponto aqui sobre intervalo, se você não entender, cara, você vai estar só no decoreba. Valeu, Natanael, tá massa. Esse intervalo de quarta aumentada, ele é o que a gente chama de trítono, tá? E ele é muito importante porque ele está dentro de todos os acordes dominantes. Como a gente viu na aula anterior, eu falo sobre as funções, que é tônica, dominante e subdominante. Na função dominante, você vai ter sempre um trítono, que é o que vai te gerar atenção para resolver em um acorde tônico, ok? Lembra da função harmônica, que também está em uma das aulas aí do canal. Não vou entrar também muito no detalhe aqui não, senão você não assiste a aula lá, né? E um outro intervalo que a gente tem, além dos aumentados, tem o de quarta aumentada, que como eu já falei é o trítono, e tem o de quinta aumentada. Também temos os intervalos diminutos, tá? A terça menor, um aluno até me perguntou, se o acorde é diminuto, a terça é diminuta? Não, a terça não é diminuta. A terça, ela é menor, tá? E o acorde diminuto, ele é formado por intervalos de terça menor. Tá aparecendo o piano? Tá. Esses intervalos de terça menores vão gerar o acorde diminuto. Isso a gente chama de um acorde simétrico, tá? Porque ele tem só um tipo de intervalo e se você repetir ele a partir da outra nota, você vai ter um outro acorde com as mesmas notas. É meio confuso para quem está iniciando, mas é basicamente assim. O Dó diminuto tem as mesmas notas que o Mi bemol diminuto, que o Sol bemol diminuto e que o Lá diminuto. Por aí vai. Os intervalos diminutos, eles têm uma característica de soar mais tenso, né? Eles têm uma característica de tensão que pede uma resolução. Eu estou nesse linguajar meio que bem básico, assim, que é para todo mundo entender. Você que já é mais avançado aí, segura as pontas que já a gente entra num conteúdo mais denso. Os intervalos diminutos seriam, que formam a característica mesmo do acorde diminuto, a quarta diminuta, a quinta diminuta e a sétima diminuta, ok? A sétima diminuta, como um aluno meu tirou uma dúvida comigo, que é uma dúvida bem legal também, que é a mesma sexta, tá? Se você pegar a escala maior, você vai ver que é a mesma sexta. Mas por que a gente chama de acorde diminuto? É porque essa oitava aqui, ó, no acorde diminuto, ele vem descendo, vem diminuindo em semitons. Daí ele ser diminuto, ok? Para a gente passar aqui para um conteúdo mais prático, eu vou correr um pouco nesse conteúdo teórico, mas qualquer dúvida aí é só perguntar, fica à vontade, tá? Não precisa... Vou olhar o chat aqui e não precisa esperar até eu terminar para fazer as perguntas, não. Ok. Bom, motivo. O motivo, ele é o elemento mínimo para a transformação para a formação de uma ideia musical que junta outros motivos na mesma música, criam contrastes, complementos e ou variações entre eles, gerando a construção de fraseados na peça. Ficou um texto meio grande aqui, mas é basicamente o quê? A frase musical, ela é formada de mini frases, vou chamar assim, ou palavras que num contexto geral geram uma frase. Esse mínimo elemento seria as palavras. As palavras, elas são formadas pelas sílabas,
traçando um paralelo com a língua falada, né? Então, as sílabas seriam como se fossem as notas, o motivo seriam as palavras ali, de um modo bem grosseiro. Para quem já está mais avançado, você pode pensar, ele é o elemento mínimo para a formação de uma ideia musical. Coloquei como exemplo aqui, ó, Garota de Ipanema. Você vai ter... Tom Jobim era mestre em fazer esses motivos, ó. Por exemplo, ó. Você percebe que esses fragmentos, esse mínimo, esses fragmentos, eles são os motivos que vão gerando as frases. Vou tocar mais uma vez aqui, ó. Mais uma vez. Estou fazendo de uma forma bem grosseira para você compreender, ó. Então você percebe que isso, ó, que está se repetindo, isso é o motivo que foi construindo com outros motivos, que foi gerando uma frase e que gerou uma parte A. E essa música, ela é tão... Na música erudita, a gente diz que na música clássica, música erudita, a gente diz que essas repetições não soam musical, né? Mas se você pegar a Garota de Ipanema, só essa parte A já meio que derruba essa tese, né? Também a gente não deve levar essas teses tão ao pé da letra, né? Porque são mais um ponto de partida de estudo. Então, essa parte A de Garota de Ipanema, você tem esse motivo, que se repete, e o que está mudando aqui, causando a diferença, causando um contraste, é a harmonia, que está aqui no Fá. Opa. E vai mudando, ok? Esse motivo ficou bem claro. Um outro motivo que a gente pode pegar da parte A do Spen. Esse é um motivo mais, vou falar declamativo, porque está soando mais cantado, ó. Só o motivo. Então, esses fragmentos é o que vai gerando na música essa expectativa de formação de frases, ok? Seria como se fossem as palavras que vai juntando com outra palavra e vai formando assim, por assim dizer, uma frase. Bom, o fraseado, já dei um spoiler, né? Que o motivo, ele vai se juntando com outros motivos ali, é meio que uma simbiose ali, ele vai se transformando em uma frase. Na teoria, uma definição seria, é a unidade básica da música que gera uma ideia musical completa. Você viu que o motivo seria uma célula, uma partícula, que vai gerando ali a frase, e a frase é quando você tem a construção dos motivos com a sensação de terminação, ok? Também na música erudita a gente estuda sobre frase, semifrase, mas não vem ao caso aqui, tá? O que você achou da aula? E lá no Instagram eu estou anunciando algumas coisas bem interessantes. Quem quiser pode entrar no link que está fixado aí nos comentários no Instagram. E fala aí, deixa também no chat, deixa nos comentários sobre o músico, aquela pergunta que eu te falei no início, sobre um músico ou uma música que te chamou a atenção para improvisações, tá? Vou te falar a minha música, assim, que chamou a atenção
para improvisação. É uma música do Chicoria chamada Go Tiamat, que ele faz no primeiro minuto, é só ele improvisando na introdução, antes mesmo de começar o tema, para você ver como é uma parada assim meio louca assim. Então, antes de apresentar o tema, ele já estava improvisando. E essa é uma música assim que ficou para a história do Jazz Fusion. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí, comenta. E próxima segunda tem mais. Valeu!